O tempo geológico, ele é um calendário da Terra, Tá. desde a sua origem até hoje. Assim como a gente tem o calendário anual, que tem os meses, as semanas, os dias e até as horas, e é neste calendário anual que a gente organiza tudo, os feriados, as comemorações, os aniversários. É no calendário geológico que nós organizamos a história da Terra e a história da vida. Tá. Mas como se trata de um lapso temporal de pelo menos 4,6 bilhões de anos, Uhum. nós usamos de vários tipos de recursos para tentar substancializar isso, porque nós não evoluímos para entender esse tempo. Então, nós transformamos um ano transformamos a história da Terra em um ano, transformamos a história da Terra em um dia. Então, as pessoas conseguem saber o dia do aniversário, passou meio do ano, onde estava o mundo nessa época, o que estava acontecendo. E este Tá. recurso é o recurso da calçada. Ele é maravilhoso porque a gente pode fazer um passeio de 46 metros, onde cada 10 metros equivale a 1 bilhão de anos. Tá. Onde cada metro equivale a 100 milhões de anos. Para você ter uma ideia disso, Leandro e Milena, quando a gente tem uma calçada de 46 metros que nos contam a história da Terra desde o tempo da formação do sistema solar, né? Uhum. Os dinossauros foram extintos a 66 centímetros do final. Poxa vida. Não é impressionante? Sim. Olhando por essa perspectiva, parece que faz menos tempo, né? Parece que faz menos. E faz mesmo, né? Que nós temos. É que a gente fala em milhão, a gente sempre vê alguma coisa muito distante. Mas isto nos dá a ideia de mensuração, né? Olha, até, até você começa lá dos 46 metros, dos 46 metros da calçada, olhando lá, meio quarteirão. Quando você chega a 6 metros, é quando você começa a ver os organismos na Terra. Eles aparecem, eles se tornam enormes, eles deixam o mundo microbiano a 6 metros de hoje. Então, a calçada é, de fato, um recurso geológico, didático, para a geologia, para a biologia, que nos ajuda a compreender uma coisa tão essencial, tão fundamental, tão importante, que é a história do mundo que a gente vive. Quais que seriam, na sua opinião, as principais transformações pelas quais o planeta passou, né? A gente sabe, eu acredito até pessoalmente que nós estamos prestes a passar por mais uma, né? Porque tá tudo tão mudado, né? O clima tá tão bagunçado, né? Efeito estufa, tá tudo tão assustador do meu ponto de vista que eu acho que nós estamos prestes a passar por mais uma nova transformação aí. Mas é possível a gente talvez elencar as principais que foram as principais transformações que o planeta passou, professor? Olha, a gente fala assim, né, que nós estamos para passar por uma grande transformação, porque a gente tem uma percepção muito antropogênica, né? A gente vai ser uma grande transformação para nós, Sim. seguramente. Mas para o mundo, nossa, a gente não sabe o que é uma grande transformação, cara, né? Por exemplo, há 65,5 milhões de anos atrás, aconteceu o pior dia do mundo, que foi o dia que um asteroide com 10 quilômetros de diâmetro, viajando a 70 mil quilômetros por hora, se choca
com um mar raso, onde hoje estão as praias do Caribe. Aquilo ali, meu amigo, você pode ter certeza. Se isso acontecesse hoje, lá do outro lado do mundo, você pode ter certeza que amanhã você não precisaria ir para o seu trabalho. Nem a Nossa, internet iria funcionar, né? Então, assim, são transformações muito radicais, mas, de qualquer sim, modo, a maioria das transformações, elas são muito lentas. Elas duram 1, 2, 3 milhões de anos, certo? Bom, eu vou falar para você alguns desses passos desde a história inicial. Olha, quando você falou, né, que nós temos 4 eras, eu acho que você estava se referindo aos éons, são intervalos maiores de tempo. tá. E nós temos, de fato, 4 éons, que são muito conhecidos. O Adeano, que vai de 4,5 bilhões de anos até 4 bilhões de anos. O Arqueano, que vai de 4 a 2,5 bilhões de anos. Depois o Proterozoico, que vai de 2,5 até 540 milhões. E o último éon, que é o éon que nós estamos, que é o Fanerozoico. Mas existe, e eu conto nesta calçada, uma proposta de um novo éon inicial, um éon muito curto, mas que foi determinante e fundamental para que a vida se estabelecesse aqui, que é o tempo de formação do sistema solar. O sistema solar se forma num local ideal para a vida na galáxia. A galáxia não é um lugar bacana, sabe? Existe uma faixinha dela equidistante do centro, onde está lá o buraco negro gigante, super radiativo, e a periferia, no meio dessa espiral, existe uma pequena faixinha que nós chamamos de zona habitável da galáxia. Esse é um lugar perfeito e o sistema solar está nascendo ali. Depois nós temos a formação do Sol, de uma nebulosa que estava nessa área. Nós temos a formação de uma estrela e em torno dessa estrela um sistema planetário, que é o que hoje nós chamamos de sistema solar. E acredite, o Sol, que é uma estrela lá, mais ou menos, né, uma estrela pequenina, de tamanho G, é a estrela ideal. Por quê? Porque ela tem um tamanho que confere a ela uma velocidade da, da nuclear para o hidrogênio que é lenta. Uma estrela 10 vezes maior, que não é muito grande, dura 80 milhões de anos. Uma estrela menor não produz energia suficiente e os planetas têm que colar muito próximos a ela para receber energia, para manter a água no estado líquido sobre a sua superfície, que é o grande ingrediente fundamental da vida. Então, nós nascemos de uma estrela muito perfeita para a vida e para a evolução da vida também, para que a vida se tornasse complexa e consciente como ela é hoje. Bom, além disso, nós temos uma Terra também dentro de uma zona habitável. Veja, Vênus é um inferno. Marte é um congelador. A Terra está entre eles na zona perfeita, que é chamada de zona habitável. Sabe que existem várias luas no sistema solar, Ganímedes, Titã, Europa, elas têm 5, 6 vezes mais água líquida que a Terra. A Terra é um planeta quase anidro, quase um planeta seco. Mas Olha, o pouquinho de água que ela tem, a Terra tem, o pouquinho de água, é quase um milagre, porque é o único planeta onde a água permanece líquida na superfície. Toda a água líquida desses vários outras luas e satélites
estão sobre uma espessa camada de gelo de 200, 300 quilômetros de espessura. Ela é líquida lá dentro, mas não na superfície. Então, a Terra já é um grande milagre no sistema solar. E para finalizar, a Lua. Nós temos uma Lua que é um escândalo, né? A gente olha para a Lua todo dia como se fosse a primeira vez, né? Fala, ó, que legal. Mas a gente sabe pouco sobre a Lua. Acreditem, sem esta Lua, olha, nós não estaríamos aqui agora, provavelmente estaríamos no fundo de algum lago lá, se revirando no lodo. A gente não ia passar de vermes miseráveis. A Lua possibilitou esse desenvolvimento da vida complexa. Então, nós temos muito o que, entender e aprender sobre o mundo neste primeiro éon, que é o éon caotiano, quando do caos nasceu esse sistema planetário. Depois nós temos outros éons, é o éon, o Adeano, onde a vida evolui, ou se estabelece. Nós não sabemos se a vida veio de outros locais. É muito provável que sim, mas é muito provável também que a vida tenha evoluído aqui mesmo. A gente não sabe se isso veio de fora ou é um êxito planetário terrestre. Nós não sabemos, mas o que nós sabemos é que a vida encontrou um lugar aqui. E isto é simplesmente maravilhoso, né? Bom, nesse mesmo éon se formam os primeiros oceanos, se acumulam aqui. Nossos oceanos são inteiramente alienígenas. Toda a água veio de regiões distantes do sistema solar e se estabelece sobre a superfície como como um mundo líquido, né? E a vida se desenvolve, se estabelece aí. E olha, é essa união da água líquida com a vida que constroem os primeiros continentes. Então, nasce sobre... É outra coisa que Vênus, Mercúrio, Lua, Marte não tem. Você olha para aqueles planetas, você não vê continentes. Isso é um privilégio terrestre, produzido tanto pela água quanto pela vida. E sobre os continentes, a vida vai se estabelecer em mares e tal. E por isso nós temos os registros disso. Nesse intervalo, Leandro e Milena, aconteceu a coisa mais espetacular na história do universo, que foi o seguinte, é uma coisa que a gente vê todo dia, a fotossíntese. A fotossíntese começa com bactérias, no interior de bactérias, elas passam a produzir a matéria orgânica a partir do CO2 e como descarte uma molécula de oxigênio, o O2. Isso mudou o mundo, possibilitou, mais uma vez, um grande salto para a vida, e isso precipitou essa rocha aqui. Está vendo que é uma rocha bandada? Clara, escura, clara, escura, clara, escura. Sim. Isso aqui é um chamado, os americanos chamam de BIF, BIF, Banded Iron Formation, a formação bandada de ferro. As bactérias têm um pulso de diversidade e começam a produzir oxigênio e oxigenar as águas até então anóxicas. Nós já temos 2 bilhões de anos a história da Terra e o mundo era um mundo anóxico, anoxigênico, né? E todo o ferro dissolvido nos oceanos trazidos do interior da Terra é precipitado pelo oxigênio, ou seja, isso aqui é um sinal químico de que a vida estava ativa 2,5 bilhões de anos atrás. É daqui, Leandro e Milena, que vem todo o ferro que você olha aí à sua volta, na cadeira,
na mesa, na estrutura do prédio. Eu acho incrível que nós não ensinamos isso nas escolas. Isso vem lá do quadrilátero ferrífero, de Carajás, de todas as minas de ferro do mundo. São sinais químicos fósseis de que a vida já estava funcionando 2,5 bilhões de anos atrás. Esse é outro grande momento na história do mundo, né? Essa é Bom, uma pergunta que eu ia fazer. Desculpa, professor, interromper o senhor, mas o senhor tocou num ponto que eu ia perguntar. Por pois que não. hoje as escolas abordam a questão da evolução, né, do planeta Terra de maneira tão superficial, né? E eu acredito até que a calçada vai ter esse papel de, lógico, de maneira também um pouco mais superficial, mas de cumprir um pouco esse papel que faltou na formação das crianças lá atrás, né? Por que a escola, a educação formal, não aborda isso em detalhes? Porque essa formação que faltou para as crianças também faltou para as professoras e professores quando eles eram crianças. Nós não Entendi. conhecemos a história do mundo. Nós vivemos num mundo e a gente, às vezes, sabe mais sobre Marte, lê no jornal, na televisão, a gente sabe mais sobre Marte do que sobre a Terra. Então, assim, o que faltou muito, te digo isso com toda humildade, literatura tratando desse assunto. Este livro, o Novo Guia Completo dos Dinossauros do Brasil, as primeiras 130 páginas dele, eu conto a história da formação do Sistema Solar, de onde veio a água, de onde veio a vida, de onde veio as estrelas e todas as mudanças que nos trouxeram até aqui. Então, assim, falta esse tipo de formação, falta esse tipo de literatura que nos conecta ao mundo. Sabe? Alguma vez você já ouviu que a sua vida só existe aqui porque nós temos uma lua? Não, nunca tinha ouvido. A gente não ouve isso. E a nossa lua é um escândalo. Ela se um grupo de ETs expedicionários viajarem pelo sistema solar, olhando as luas de cada um dos planetas, quando eles chegam e olham para nós, das 250 luas que eles vão ver no sistema solar, quando eles olharem para a nossa, eles vão falar assim, gente, para tudo. O que é isso aqui? Nossa lua é um escândalo. É um negócio, é um negócio estrambólico, né? E como ela teve importância no desenvolvimento da vida de tudo, né? E, na, e nesse mundo estável e habitável que nós existimos, como ela foi importante. Então, falta esse tipo de literatura que nos conecta à Terra. E sabe, eu já vou aproveitar aqui agora e te dizer uma coisa. Esta calçada tem essa função, nos ligar ao mundo. Nós nos desligamos do mundo e nos ligamos à internet, cara. Né? Eu tenho dito assim, né? Muito de toda, assim, existem existem muitos sinais. Bom, vocês podem cortar essas coisas, né? Recentemente, eu olhei aqui no meu Instagram uma notícia, acho que do UOL ou da BBC, era um grupo de alemães num grande salão, eles estavam uivando e latindo, porque Nossa. é um grupo de pessoas que se identifica como cães. Eu falei, Poxa vida. o pessoal só pode estar brincando, né, meu? Então, assim, nós, nós estamos tentando nos conectar com a natureza de um modo errado, sei lá, ou de um modo que não vai funcionar. Não vai funcionar. E eu sinto que esse desligamento que nós tivemos da natureza, dentro das cidades, dentro do mundo virtual, isso é uma das fontes de uma certa angústia que existe na humanidade hoje. Um medo,
uma fonte de ansiedade e tal. Nós precisamos nos reconectar com o mundo. E eu acredito muito nisso. A gente precisa ir lá, plantar semente, tirar mel de abelha nativa, molhar uma planta, ver uma planta crescer, podar uma árvore, é, é, observar aves. A gente precisa voltar a isso, né? A se E conectar com a Terra, né? a se reconectar. E eu sim, um projeto como esse, de contar a história do mundo, fala para as pessoas, para os alunos, para nós, para os professores, ó, nós vivemos aqui, ó. Este mundo tem uma história. Você está aqui por causa disso, 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 disso e daquilo. Isso nos traz um certo alento, a gente entender que nós fazemos parte dos sistemas naturais. O professor, foi por isso que vocês deixaram propositalmente. Eu até estou aqui com o resumo que o senhor preparou para o projeto e fala, né? A vida Homo sapiens parece não existir nessa maravilhosa história, surgindo somente a 2 milímetros do final. Né? Você vê que coisa, cara? Foi 2 proposital dizer que milímetros. nós somos apenas uma parte final dessa história, dessa trajetória toda. Sim, nós somos uma herança de tudo isso. Antes, o Homo erectus, olha, nós vivemos, o Homo sapiens vive há 300 mil anos. O Homo erectus viveu 1.800.000 anos. O Homo de Neandertal viveu 400 mil anos. Nós somos uma pequena parte disso tudo. O que nós temos de diferente do Neandertal é um cérebro menor e uma protuberância que é o queixo. Né? Nós somos mais esbeltos, não somos tão nós não somos tão troncudos, porque nosso mundo é um mundo mais aquecido, mas nós somos uma parte desse sistema, né? Então, a gente precisa aprender isso, e a respeitar a natureza, e passar a ter uma interação um pouco mais lógica com a natureza, e acho que menos virtual e mais lógica, pisar no chão, e sentir que a gente faz parte do mundo, né? Apesar de tudo, de todo o resto. A gente pode ir na escola, a gente deve fazer experimentos, ter laboratório, fazer ciência, olhar o espaço, compreender o espaço, compreender o mundo, compreender a biologia. Existe muita coisa para a gente se envolver de modo mais sofisticado com a natureza, né? E essa calçada é um lugar, ó, vem cá, vamos ver, vamos conhecer a nossa história, né? Era uma história, uma longa história que começa há 4,6 bilhões de anos, quando de uma nebulosa nasceu uma estrela com 8 planetas à sua volta. Entendi. E qual que é a sua perspectiva em relação a partir do momento que a calçada estiver efetivamente recebendo visitas, as escolas virem até aqui e tudo mais? Qual que é a sua perspectiva de evolução, vamos dizer assim, desse projeto, né? Porque ele por si só já é uma grande novidade, né? Como o senhor falou, nós não estamos acostumados com esse tipo de aprendizado para as crianças, até para os professores. Qual que é a sua perspectiva de evolução disso? Olha, a minha perspectiva, assim, de evolução vai depender dessa calçada estar pronta e ter bons monitores envolvidos com o assunto, gente que sabe envolver as pessoas, que toma todo o conhecimento contido ali, mas expande esse conhecimento através da leitura e que façam da calçada a sua própria história e se instrumentalizem com todo o conhecimento que aquilo envolve. Aquilo ali é uma enciclopédia de conhecimento. A gente pode encher 1 milhão de livros para dizer o que está contido ali dentro. Então, esse é o primeiro passo, ter bons monitores, jovens envolvidos, que gostam, que são entusiasmados e que gostam de estudar e que gostam desse tipo de conhecimento. Bom,
A segunda coisa é que as pessoas ganhem esse interesse. Mas para isso é preciso haver literatura. Elas vão deixar aquele lugar, o que elas vão levar para casa? O que elas vão estudar? O que elas vão ler? Que perguntas elas vão fazer? De onde elas vão tirar as suas dúvidas? Acredite, essa calçada vai encher as pessoas de dúvidas. É E verdade. eu estou agora escrevendo as legendas, e eu estou fazendo legendas muito abstratas, que, que, que colocam a pessoa dentro de uma nuvem. E nessa nuvem ela fala, mas e isso, e aquilo, e isso, e aquilo. Isso é muito importante, que elas saiam repletas de perguntas e questionamentos. Agora, onde elas vão buscar as respostas para isso, né? Então, é parte desse projeto também produzir uma literatura com as próprias imagens que estão sendo produzidas para a calçada. Poxa, e que isso seja uma grande obra de arte, uma grande atração turística para as pessoas, sabe? Que elas se envolvam com toda esse deleite que essa história é capaz de nos contar, né? Tá, professor, eu tenho mais uma questão, antes de passar a palavra para a menina, se ela quiser fazer alguma pergunta também. Esse nosso papo me deixou com um questionamento, assim, nós tivemos todas essas transformações no planeta até aqui, né? É, qual que deve ser a próxima grande transformação, né? Acho que nós começamos falando um pouco disso. Eu tenho um pouco essa visão de que nós estamos aí, a gente tem um uso muito inadequado dos recursos naturais, né? A água, a gente não tem a conservação adequada desse bem tão precioso. O senhor falou aí que nós já somos privilegiados, o planeta Terra tem pouca água, até se for comparar com outros planetas, né? Mas qual que deve ser a grande próxima transformação, né? A gente vê aí aquecimento global, efeito estufa, né? Enfim, sem querer ser apocalíptico, longe de mim, mas qual que deve ser a próxima grande transformação do planeta, na sua opinião? Bom, se nós permanecermos na mão da humanidade ou do Homo sapiens, como é o caso, nós estamos provocando muitas mudanças, né? Nós nos tornamos uma força geológica e nós estamos interferindo no clima. Isso está deixando sinais nas rochas, nos sedimentos dos lagos, dos oceanos e no gelo nas calotas polares. Isso justificou a chegada ou a determinação de uma nova época geológica. Nós, até então, vivíamos numa época chamada Holoceno, que eles acreditam ter perdurado até a década de 50, quando nós temos um sinal, que é um sinal de nuclídeos radiativos espalhados pela superfície da Terra, pelos testes atômicos, e a partir desse momento, a década de 50, tem início uma nova época, que é o chamado Antropoceno. Essa época onde o homem se torna uma força geológica e muda tudo. Certo? Bom, é o seguinte, quando a gente entende, a gente pode entender a nossa história, o que pode acontecer conosco, quando a gente olha para o passado e o que aconteceu com as grandes mudanças do passado, como elas ocorreram. Algumas mudanças foram abruptas, como eu disse para você, cai um asteroide, muda tudo de hoje para amanhã, muda tudo. Outros grandes mudanças aconteceram por grandes vulcanismos que transformaram a Terra ao longo de 500 mil anos, 1 milhão de anos. Nós estamos aí interferindo, e é o seguinte, durante todos essas grandes mudanças lentas ou radicais, os grupos que desapareciam eram os grupos de animais, de organismos que desapareciam, eram os grupos que estavam com modos de vida muito fora do tradicional. Então, os dinossauros, por exemplo, os pterossauros, aqueles répteis voadores, animais gigantes
ocupavam nichos muito fora da linha da arquitetura tradicional dos animais. Bom, esses caras foram extintos. Quem sobrou? Quem sobrou? Os pequenos animais que tinham aquela vida trófica de se alimentar com facilidade, de se reproduzir rapidamente e de precisar de pouco alimento. Hoje, nós estamos criando um modo de vida para o ser humano que depende demais da estabilidade climática. Depende demais. Imagina, por exemplo, se alguém puxa o cabo da internet lá no Pentágono e desliga a internet do mundo, cara. É um problema. Nossa, é um problemaço, cara. O que vai acontecer? Quem que vai desaparecer? São os índios lá da Amazônia? Os cubanos que mal usam a internet? Não, Com certeza é não. quem não tem uma vida muito sofisticada, super dependente da tecnologia. Apaga o GPS. Desliga lá o satélite do GPS lá no espaço. Certo? É um colapso total. Então é o seguinte: os organismos, ao longo de todos os últimos 600 milhões de anos, eles resolviam a questão de duas maneiras. Ou eles eram extintos e desapareciam, ou a população deles afunilava radicalmente. Eu acho que isso é o mais provável que nós vamos sofrer com todas essas mudanças que nós estamos provocando. Uma redução drástica da população mundial. É isso que eu acho. Mas o senhor fala de uma redução por controle de natalidade ou por algum tipo de extinção, uma Não. pandemia nova, uma morte, mortes em massa? O que o senhor imagina? Pandemia, colapso dos ecossistemas que nós necessitamos que existam para que a gente possa alimentar 10 bilhões de pessoas. Entendi. Então, assim, você tem crise climática, muda o regime das chuvas, muda o regime, as secas se intensificam, desaparecem, você tem grandes mudanças nas correntes marítimas por causa do esfriamento, da queda do gradiente de temperatura global. O que movimentam as correntes e os ventos hoje no mundo é essa diferença da temperatura no Equador e nos polos. Se você quebra esse gradiente, a tendência das correntes marinhas é serem enfraquecidas, os ventos se enfraquecem, mudam os ecossistemas. Como é que nós vamos lidar com isso em 10 anos, por exemplo? Com as colheitas, com a produção de alimento, com a decadência dos ecossistemas marinhos, com a produção de alimento. É isso. Mas uma catástrofe, como aconteceu lá atrás com o asteroide, por exemplo, o senhor acha que isso está descartado acontecer no futuro? Não, não está descartado. Não, não está descartado. A tendência é que a cada bilhão de anos, 10 impactos iguais àquele do tempo dos dinossauros aconteça. Isso, à medida que o sistema solar foi se tornando mais maduro, a tendência é que ele vá ficando cada vez mais limpo. E os grandes cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, que é a grande fonte de asteroides para essa parte interior do sistema solar, com o tempo é uma zona muito erosiva. Eles vão ficando cada vez menores. Então, as chances de grandes asteroides e de grandes impactos, ela também foi diminuindo com o tempo. Olha, se um asteroide com a metade do tamanho daquele cai hoje lá no Japão, do outro lado do mundo, amanhã não tem expediente, gente. Nem amanhã e nem nos próximos 10 anos. Cara. Gente, o mundo é devastado por isso. Entendi.
Perfeito. Tem alguma pergunta aí, Mi, que você queira colocar para o professor Anelli? Milena, Tudo bem, professor? Eu acho que ao tudo bem, longo da Milena? nossa conversa você já foi explicando em pequenas pinceladas, mas eu gostaria de, se você puder fazer um breve resumo, caso essa pergunta já tenha sido conversada em algum momento do nosso diálogo. Tá Mas eu bom. acredito que os jovens que vão visitar essa calçada, elas vão passar pela mesma transformação que eu e o Leandro estamos passando. Então, nós iniciamos a conversa com você já mencionando, pode ser que aconteça algo muito grande em breve, e após a gente visualizar o tamanho dessa calçada, e após perceber que nós fazemos parte de 2 milímetros dessa calçada, a nossa perspectiva de realidade muda. Eu queria saber como a calçada ela vai ser feita, especialmente, né, para acolher e ensinar de uma forma visual e didática para os jovens, como que a gente poderia inserir eles dentro desse contexto do universo, assim, como que a gente pode colocar em prática, cultivar esse interesse no jovem. Você já mencionou a questão da necessidade, talvez, de ter uma literatura, mas ali na prática, na hora que eles estiverem vislumbrados pela calçada, como que a gente pode, aos poucos, cultivar na mentalidade de cada um deles essa complexidade, essa grandeza do universo? Nossa, bom, primeiro, nós precisamos desintoxicar os jovens, né? Eles estão intoxicados com tanta bobagem, mas com tanta besteira de redes sociais e etc, etc. Então, isso é uma forma. Olha, é, a história, eu converso muito com jovens de todas as idades, com crianças de 4 anos, com jovens de 25 anos, de diferentes formações e etc. Eu, eu me esforço até certo ponto, né? É muito difícil mudar uma pessoa e mudar um jovem. Mas o que nós podemos oferecer para eles é uma coisa que todo ser humano gosta: uma boa história. Todo mundo gosta de uma boa história, né? Bom, e isso, o jovem gosta muito de ser desafiado. Então a gente precisa também aprender a usar essa calçada para desafiá-los, né? Fazendo perguntas, por exemplo, que a gente sabe que eles não sabem responder. Então, assim, colocar dúvidas na mente dos jovens, instigá-los e desafiá-los, eu acho que é uma forma de mexer com eles, certo? Então, por exemplo, né? Muitas pessoas me perguntam, mas os dinossauros não foram extintos? Eu digo que não. Vocês dois, Leandro e Milena, vocês sabem que os dinossauros não foram completamente extintos e que nós hoje vivemos num mundo abarrotado de dinossauros? Não. Não? Olha só. Os dinossauros foram os inventores desse negócio aqui, ó. Sabe o que é isso, né? Uma pena gigante de um côndor. Ah, olha só. Pois é. Hoje, o mundo, quem é melhor? O ratinho ou o elefante? Bom, coloque o elefante dentro de um esgoto aqui em São Paulo. Não dá. Agora, coloque o ratinho lá na savana africana. Já era também. O mundo, a biologia, a evolução fez de tudo com os animais. Então, nós temos um elefante de 7 toneladas e temos um ratinho de 50 gramas. Bom, os dinossauros também eram assim. A gente tinha dinossauros de 90 toneladas e dinossauros do tamanho de uma pombinha. As penas foram inventadas na pele desses répteis para evitar que eles perdessem calor. Quando esses miniaturizados aqui, no período Jurássico, 150 milhões de anos atrás, aprenderam a usar as penas para voar. Daqui nasceu a raiz das aves.
E na época da extinção, justamente porque elas eram pequenas e tinham a capacidade do voo e tinham um bico e podiam sondar o alimento dentro do solo, num mundo completamente destruído pelos dinossauros, eles sobreviveram. E hoje, nós temos 5.000 espécies de mamíferos no mundo, mas nós temos 11.000 espécies de aves. Vejam, nós ainda vivemos na era dos dinossauros. Só que eles são os dinossauros voadores. E é estranho, né? Os dinossauros, todo mundo sabe que os dinossauros são répteis, não sabe? Sim. Mas as aves também são dinossauros, certo? Então as aves também são répteis. Quando você vê uma galinha passa correndo assim, você fala assim, olha lá um réptil. Não. Não, né? Sim. Tá vendo? Nós precisamos aprender a ver o mundo. A gente não conhece o mundo que a gente vive, os bichos que nós convivemos. Então, nós precisamos aprender a contar boas histórias para esses jovens e aprender a desafiá-los e tratá-los com muito amor e carinho, e que a culpa não é deles, a culpa é dos políticos. Mas então, deixa eu só ver se eu entendi. Dá para dizer, então, que os dinossauros são os antepassados das aves, vamos dizer assim? Sim. As aves são dinossauros sobreviventes. Olha, isso eu não sabia também. É uma linhagem sobrevivente de dinossauro. Os morcegos não aprenderam a voar, você não acha estranho, né? Nossa, o morcego é um mamífero? Como? Como que pode? Né? Não, a gente... Ok, né? Morcego é um mamífero, ok. Ave é um dinossauro. Ok. Deixa eu ver minhas aves aqui. E esse bicho aqui? Que bicho é esse? Vocês sabem? Não dá para ver, professor. Isso, bicho É um preguiça. preguiça. O bicho preguiça, ele... Que bicho que é esse? Quem é um parente próximo do bicho preguiça hoje aqui no mundo? Que tipo de animal é esse? Pode falar. Ele parece um urso, né? Parece um... Ele parece um urso mesmo. Mas muitas pessoas acham que ele é um macaco, né? Um macaco. Mas ele, na verdade, cara, é um tatu que foi viver nas árvores. Verdade. Ele é um irmão do tatu e do Olha. tamanduá. Nosso conhecimento é muito limitado ao tradicional, né? Muito. A gente conhece muito pouco. O mundo tem muito para nos divertir. Muito. A gente pode se divertir muito com esse conhecimento super maravilhoso, né? Lembra quando a gente dava uma lupa na mão das crianças? Sim. Eu tinha uma lupa em casa, putz, aquilo lá era um objeto do desejo da gente, né? Olhar as coisas, olhar uma formiga 10 vezes maior. A gente precisa recuperar um pouco isso, sabe? Esse contato com a natureza. Hoje o contato com a natureza virou uma coisa de gente rica, né? Exato. É. Mas, professor, talvez falte também uma metodologia de ensino diferente, né? Porque uma aula como essa que o senhor está dando para a gente aqui hoje, de uma maneira mais descontraída, mais informal, talvez atinja mais os jovens do que aquele velho tradicional lousa e giz de cera, né? Pois é. Pincel atômico. E a democratização da informação também, né? Porque em uma aula como essa que nós estamos recebendo, desperta tanta curiosidade, eu mesma já fiz tantas anotações de temas que eu gostaria de saber mais, que às vezes numa aula de 50 minutos, 1 hora fica limitada. Por isso que eu fiz essa questão, assim, como cultivar nos jovens esse interesse de buscar mais informações, porque nós sabemos que a hora que eles visualizarem a calçada, eles vão ficar maravilhados, admirados, mas como os educadores podem cultivar isso, né? E essa questão de despertar a curiosidade é ótimo, porque é justamente isso que desperta em nós adultos, o que não vai despertar em um jovem vendo toda essa grandiosidade do universo, né?
Então, acho que essa Isso. democratização da informação é muito importante também. Isso mesmo, a gente precisa aprender a desafiá-los, e desafiá-los com as coisas que estão ao alcance deles, né? Com os mosquitos, as formigas, as aves que estão ali, as plantas, as rochas, aproximá-los do mundo, o céu. A gente olha pouco para o céu, né? A gente olha pouco para o céu, admira pouco, entende muito pouco a Lua, e nós temos tantas coisas que nós precisamos aprender e ganhar interesse e ocupar a nossa mente com tantas coisas legais e importantes sobre essa que é a nossa própria história, né? Perfeito. Bom, da minha parte era isso, professor. Se o senhor quiser acrescentar mais alguma informação sobre o projeto da calçada geológica, fique à vontade, mas já queria de antemão agradecer aí pela sua atenção. Foi uma Eu que aula. agradeço. Olha, a calçada geológica, ela está em 130 páginas aqui, nas primeiras 130 páginas desse livro. Então, você vê, né? E isso porque eu tive que resumir as coisas, porque senão eu tenho que fazer um livro que vai custar muito caro. Então, assim, quantas coisas maravilhosas nós temos para aprender nessa calçada, e esse novo guia completo dos dinossauros do Brasil, além de toda essa história do Sistema Solar, tem a história dos 54 dinossauros ilustrados e já descobertos no Brasil. Olha que coisa maravilhosa. Olha isso. Puxa, que legal. Isso é dinossauro brasileiro. brasileiro. Dinossauro brasileiro. Esse livro tinha que estar nas bibliotecas da rede pública, né? Exatamente. Eu também acho. Esse é o acesso à informação que os alunos deveriam ter depois de conhecer a calçada. Isso mesmo. Eu também acho. Claro, ele é meu livro, eu quero que ele chegue a todo mundo, mas, nossa, não há quem não tenha curiosidade, quem não queira conhecer todas essas histórias, né? Perfeito. Professor, então, mais uma vez, obrigado, viu, pelo seu tempo aí. Eu que agradeço, Leandro, Milena, de dunas que já existiu no mundo há aproximadamente 140 milhões de anos atrás. Era um deserto de dunas maior do que os campos de dunas do Saara. Quando você volta da Europa para o Brasil, alguns trajetos passam por cima do Saara. É só rocha, 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 rocha. Mas aparecem sempre as dunas, né? Porque são legais, tem o camelos, bonitos. Mas campos de dunas, como aquelas que a gente gosta muito, esta foi o maior que já existiu na história da Terra. Então, é uma ironia da geologia que o que foi o maior e mais seco deserto de dunas do mundo é hoje o terceiro maior reservatório de água doce do mundo, né? Um tesouro. E mais, nascido no tempo dos dinossauros, 140 milhões de anos atrás. Embora o deserto do Saara? Não, o aquífero Guarani. O aquífero Guarani, tá. O deserto do aquífero era o deserto do tempo dos dinossauros. Sim. E embora lá, naquelas rochas, não exista um osso de dinossauro, existem milhões de pegadas de dinossauros. Então, assim, nós conseguimos conectar os dinossauros ao aquífero Guarani. Certo? Um tesouro da humanidade. Acredite, se os prefeitos, vereadores, ou sei lá quem, lá da cidade de Ribeirão Preto, conhecessem essa história, tivesse chegado até eles por meio dos dinossauros, eles nunca teriam construído um lixão hospitalar sobre a área onde o aquífero se reabastece de água. Como é importante a informação chegar com uma boa história, né? Essas crianças de hoje, elas serão os vereadores, os governadores, prefeitos, senadores e deputados do futuro. É nelas que nós temos que focar. E os dinossauros são um mundo do desejo, um objeto do desejo delas, né? E essa é a história do aquífero também, sabe? A gente precisa aprender a admirá-lo, conhecer a sua história, de onde ele veio. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. E nós aqui em Botucatu
nós aqui em Botucatu estamos em cima de uma área de recarga também, né? Estão em cima de Maré. O deserto se chama Botucatu, porque essa rocha foi descrita aí. Um lugar muito especial no mundo esse, onde vocês estão, né? Perfeito. Então tá bom, professor. Nós conversamos então com o professor Luiz Eduardo Anelli, que é do Instituto de Geociências da USP, é isso, né, professor? Sim, e da Estação Ciência da USP também. Perfeito. Então, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo e pelas informações, viu? Espero poder conhecer o senhor pessoalmente ainda. Valeu, Leandro. Muito obrigado. Você, Obrigada, Milena, muito professor. obrigado também. Um abraço.